teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me beber dos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor, faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Olá, amigos de estudos. Como é bom nos encontrarmos toda semana para estudar a Bíblia. Você que está chegando hoje é muito bem-vindo. Você que está a tempo também. E eu gostaria de convidá-los para tomarem ou abrirem as suas Bíblias impressas ou a virtual lá no Velho Testamento. 1 de Crônicas, capítulo 11. Então nós vamos para o Velho Testamento novamente. 1 de Crônicas, capítulo 11. E vamos parar para pensar, refletir, analisar o segredo do sucesso. O segredo do sucesso. Bíblia aberta? Então vamos ler alguns versículos de 1 Crônicas 11. 1 Crônicas 11, 1. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. 1 de Crônicas 11, 2. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. E ainda, 1 Crônicas 11, 3. Assim, pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom. E Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Bíblia lida, oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a quem servimos, adoramos e bendizemos por este momento especial em que a Tua Palavra fala conosco. Gratos porque diariamente nós temos lido a Bíblia e ela tem nos alimentado, nos fortalecido, guiado os nossos caminhos. E agora nós estamos juntos. O Senhor conhece as carências de cada um de nós, as necessidades. Vem falar através dela a nós. Me usa, me prepara, me purifica para esse ato e que nós possamos ter o alimento espiritual que carecemos. Agradecemos por esse momento, por essa hora, me usa como canal. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. O segredo do sucesso. Ao estudar para o tema, eu me lembrei de algumas personalidades
que falaram a respeito do sucesso. Nós temos lá o Benjamin Disraeli, e o Benjamin Disraeli, quando foi questionado o que seria sucesso, ele diz: o segredo do sucesso é a constância do propósito, a afirmação desse grande pensador. Também, ao ser questionado, o Albert Schweitzer, do mesmo modo, fez a sua visão do sucesso, do segredo do sucesso. Ele diz: o sucesso não é a chave para a felicidade. A felicidade é a chave para o sucesso. Ele era teólogo, músico, filósofo e físico alemão. Mas eu não poderia esquecer da nossa querida escritora, poetisa brasileira, Cecília Meirelles, ao ser questionada também o que seria o sucesso, o segredo do sucesso, ela diz: o segredo do sucesso não é fazer o que se gosta, mas sim gostar do que se faz. E estava a ler alguns outros autores e me lembrei do grande norte-americano, criador do desenvolvimento da internet. Ele dizia a mesma coisa que a Cecília Meirelles. Então vejam que esse ensino está embutido tanto no Brasil como no mundo. É claro que um homem de sucesso, normalmente, diante da realidade atual, as pessoas têm que alguns homens de sucesso, ou mulheres de sucesso também, pensam que ele é sinônimo de dinheiro. Então a mentalidade hoje, os coaches aí estão preparando as pessoas para terem sucesso ou seja, para terem dinheiro. Mas, ao analisar com alguns pensadores, isso é uma visão muito subjetiva, achar que sucesso é dinheiro. E é o erro de muitos associar o ganho material à felicidade, esquecendo que o verdadeiro êxito nasce do temor de Deus e da disciplina. E para nós, que estamos estudando a Bíblia hoje, o importante é conhecer, saber qual é o segredo, o que é uma pessoa de sucesso, como que a Bíblia apresenta uma pessoa de sucesso. Qual o segredo dela? É claro que, pelo texto que nós lemos, contextualizando o texto que lemos, ele fala de um homem de sucesso chamado Rei Davi. O próprio nome Davi quer dizer amado. Ele era natural de Belém, era da tribo de Judá. Ele era um filho caçula de Jessé, neto de Obed, bisneto de Ruth. E a missão dele, inicialmente, era pastor de ovelhas. Cuidava de ovelhas. É claro que, quando a gente vai lendo a Bíblia e tentando entender, conhecer melhor o rei Davi, lá no Novo Testamento, em Atos 13, 22, nós temos uma referência marcante que fala ao nosso coração a respeito do rei Davi. Ele era um homem segundo o coração de Deus. E lá nesse texto nos diz: e quando esse foi retirado, levantou-lhes como o rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E a Bíblia é rica, e Davi é uma personagem que fascina em todas as épocas, em todos os tempos. E eu me lembrei também do Billy Graham, o teólogo norte-americano, pastor, e ele dizia o seguinte: os irmãos de Davi viam um pastorzinho de ovelhas. Davi era um pastorzinho de ovelhas na visão dos irmãos. Mas Deus, veja bem, o via como um rei. Golias, ao qual ele enfrentou, era um garotinho, né? Mas Deus viu em Davi um guerreiro. E, na verdade, aprendemos aí com o Billy Graham que é Deus quem define quem você é, e não os outros. Isso é muito importante. É a visão de Deus em relação a nós. Não o que nós achamos ou mesmo que as pessoas pensam de nós. É claro que o rei Davi ainda, dando uma visão ampla, né, panorâmica da sua vida, 1 Crônicas 29, 28, a parte A diz assim:
Ele morreu em ditosa velhice, vejam bem. Então aí esse homem de sucesso, segundo a Bíblia, ele termina a sua vida aí com uma colocação belíssima. Morreu em ditosa velhice, não a morte. Cheio de dias, isso aí está a beleza. Cheio de dias, riquezas e glória. Então nós vamos conhecer hoje, entender qual o segredo do sucesso do rei Davi. Para aprendermos também para a nossa vida, o segredo do sucesso do rei Davi. Em primeiro lugar, nós aprendemos, em primeiro lugar, Deus. Para se ter sucesso em qualquer área da nossa vida, em qualquer realidade, aprendemos com Davi e aprendemos com a Bíblia. A primeira pessoa da nossa vida, o primeiro da nossa vida é Deus. E assim acontecia com Davi. Ao lermos 1 Crônicas 11, 3, novamente, olha aí o que aprendemos. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Veja bem, primeiro Deus, aliança com Deus. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Primeiro Deus, em tudo. E aí aconteceu com o rei Davi, em primeiro lugar. Aí era, na verdade, a terceira unção de Davi. Então aí ele está sendo ungido nesse momento. Então, Deus em primeiro, para eu efetuar o meu trabalho, para eu ser um instrumento de Deus, um instrumento aqui na terra, especificamente aí como rei de Israel, Deus foi o primeiro. E a gente percebe que, como eu falei, a primeira unção dele não foi esta. A primeira unção de Davi foi quando ele estava em sua família, junto com a sua família. Ele ainda era um pastor de ovelhas. E a unção, as pessoas perguntam às vezes, o que é unção? É a declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. É fundamental a bênção de Deus, a escolha de Deus, a direção de Deus para qualquer coisa que vamos realizar nessa vida. Não podemos fazer nada sem, em primeiro lugar, buscar a Deus. E aí foi a primeira unção dele. E a gente vê isso claramente em 1 Samuel 16, 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Era uma família numerosa. Os 7 filhos passaram. Então, o que seria ungido, escolhido por Deus para aquela missão, não era aqueles apresentados por Jessé. Mas veja bem, 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel, que era o instrumento de Deus ali, o juiz Samuel, o profeta Samuel. Perguntou a Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas, que estava lá trabalhando. Veja bem, já estava trabalhando ali no campo a pastorear as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, o pai, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois esse é ele. É tão importantíssimo ter a bênção de Deus, ter a direção de Deus, ter a orientação de Deus. E ali naquele momento, ele tem a primeira unção, que era o momento em que era derramado o óleo sobre a sua cabeça, simbolizando que ele era o escolhido por Deus, especificamente para ser o rei de Israel. Então, 1 Samuel 16, 13, olha aí, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O que nós temos hoje no Espírito Santo, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele passa a morar em nós, ele é aquele que nos limpa, nos lava, nos prepara cada dia mais para sermos perfeitos, segundo a vontade do Senhor. Ele tomou o privilégio ali de receber. Não era para todos, era para aqueles que eram chamados escolhidos, especificamente. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas vejam bem,
Aí está a primeira unção, né? Agora estamos diante da segunda unção. Ele é ungido rei de Judá. Eu esqueci de colocar a segunda, coloquei primeira novamente. Então, a segunda unção, ele é ungido. 2 Samuel 2,4, olha lá. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Então, as tribos se revoltaram, né? Não quiseram seguir a Davi, não quiseram seguir. Então, eles tomaram, foram embora e ficou só com a tribo de Judá. Só ela ficou ali. E ali eles vieram e ungiram a Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes e Gileade foram os que sepultaram Saul. Então, após a morte de Saul, o filho ainda, né, Isbosete, ficou ainda com 11 tribos de Israel seguindo o rei Saul. E apenas a tribo de Judá seguiu Davi. E ali ele foi ungido pela a segunda unção do servo de Deus. E 1 Crônicas 11:2 ainda. Outrora, sendo Saul da rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. E aí Davi teve a alegria, né, o prazer de ser ungido, né, agora rei sobre todo Israel. E aí, 1 Crônicas 11:2, o Senhor teu Deus te disse: pastorearás o meu povo de Israel e governarás Israel. E então nós estamos na terceira unção. E nós percebemos o segredo do sucesso dele. Deus em primeiro. Qualquer atitude, qualquer ato, qualquer ação, Deus estava em primeiro lugar. E aí os anciãos aceitaram a liderança de Davi, porque era evidente que Deus o havia chamado para liderar. Deus sabe as necessidades do seu povo e ele coloca diante do povo aquele que teria capacidade de ser o rei de Israel. Saul havia sido, Deus o havia rejeitado, o primeiro rei de Israel, e agora Davi era o escolhido de Deus para governar o povo. E aí nós temos as características desse homem de Deus, em que Deus estava em lugar marcantes de sua liderança. E a gente sabe que um líder deve pertencer ao povo de Deus em herança e coração. Um líder, na verdade, deve mostrar capacidade de liderar. E um líder deve ser chamado, evidentemente, por Deus. E é claro que a imagem do pastor, lá nos tempos antigos, onde Davi estava a atuar, o Martin J. Selman, o comentarista bíblico, ele fala que a imagem do pastor, que nos tempos antigos era normalmente um empregado ou dependente, também confirma que Davi, como rei, era responsável perante Deus pelo seu rebanho. Ele havia cuidado do seu rebanho ali no campo, adolescente e na sua fase inicial de vida, o seu trabalho. Agora ele tinha uma outra função. Era cuidar de um outro rebanho, um rebanho maior, que era o rebanho de Israel, o povo de Israel. Então agora ele estaria capacitado por Deus para aquela missão. Mesmo no campo, ou mesmo agora governando Israel, Deus era o primeiro na sua vida. E começamos a perceber com a bênção de Deus. O fundamental na nossa vida, como Davi, é termos a bênção de Deus em tudo que vamos fazer. Não devemos realizar nada sem primeiro consultar a Deus, sem buscar a Deus. E ali Davi, governando agora em todo Israel, na sua terceira unção, ele vai com o seu povo conquistar Jerusalém. Então, a partir daquele momento ali, com as 12 tribos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser e Benjamim, que eram as tribos de Israel, juntas, unidas, eles vão agora conquistar Jerusalém e a conquistam Jerusalém e ele a torna capital. E, para não ter nenhuma, assim, super estratégia de um homem de Deus, ele não quis ir para nenhum lugar onde estavam as tribos localizadas,
mas ele foi para um local totalmente diferente. Então, sem nenhuma associação tribal, e ele levou Israel unificado para ter como capital Jerusalém. 1 Crônicas 11:7 traz isso. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Até hoje, ela é conhecida, você visita Jerusalém, é conhecida como a cidade de Davi. E é claro que, estrategicamente, um homem de Deus tem sabedoria dada por ele, cheio do Espírito de Deus, como a gente viu aí. Já na primeira unção, ele já pôde começar a ser guiado, orientado por Deus, cheio do Espírito de Deus. E a geografia da cidade facilitava totalmente, porque é uma cidade alta, a defesa contra qualquer exército hostil. 1 Crônicas 11:9. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Então, quando nós temos a bênção de Deus, Deus está em primeiro lugar, Ele vai abençoando todos os nossos negócios, todos os nossos procedimentos, tudo aquilo que planejamos, tudo aquilo que organizamos, porque nós buscamos a Ele primeiro. E Ele direciona o que é melhor, o que não é melhor não se concretiza. Então Deus coloca o que é melhor. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Veja aí o segredo do sucesso. Porque o Senhor dos Exércitos era com ele. É fundamental na nossa vida, em qualquer realidade, Deus está guiando, dirigindo, sendo consultado e nos orientando. Foi o que aconteceu com o rei Davi. Por quê? Porque quem agrada a Deus em primeiro lugar fará o melhor em tudo. Não esqueçam disso. Quem agrada a Deus em primeiro lugar fará o melhor em tudo. E aí nós temos então o primeiro segredo do sucesso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é, em primeiro lugar, Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E com isso, ele teve a bênção de Deus em todo o seu reinado, como nós conhecemos biblicamente. Mas veja bem, o segredo do sucesso, em primeiro lugar, Deus, mas, em segundo lugar, isso é importantíssimo para nós, principalmente nos dias atuais, trabalha bem em equipe. Olha o que diz o texto bíblico, não sou eu que estou a falar. Não é um professor de administração que está a usar o texto bíblico para orientar os seus aprendizes, os seus estudantes, os seus alunos, mas é a Bíblia nos orientando, mostrando Davi, primeiramente, o sucesso dele, o segredo era Deus. Deus guiando, orientando, dirigindo a sua vida. Mas em segundo lugar, trabalha bem em equipe. Observe o que diz 1 Crônicas 11:10. É o texto bíblico falando conosco, expondo a nós. Olha aí. São esses os principais valentes de Davi. Então vamos começar a conhecer a equipe desse homem de Deus, que o apoiaram valorosamente. Eu gosto muito dos advérbios, né? Olha o texto bíblico, valorosamente, no seu reino. Ele tinha um grupo de pessoas o apoiando, o ajudando, o auxiliando, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Vejam bem, nós não vivemos sozinhos. Nós necessitamos uns dos outros. É a união, como diz popularmente, que faz a força. Um povo unido jamais será vencido. São colocações, mas aí pertinentes. Eram esses homens valentes, valorosos, que estavam ali auxiliando Davi. Uma equipe de trabalho excelente para executar a vontade de Deus. Então Davi precisava de homens que fossem fiéis para o seu sucesso. Eu oro muito a Deus, principalmente agora nós vamos ter eleições de presidente, de governadores de estado, de senadores, deputados federais e estaduais. Então, homens que lideram. E é muito importante nós termos homens fiéis a Deus, homens comprometidos com Deus, para direcionar os destinos da nossa nação. E é importante também, quando nós vamos realizar qualquer atividade, que a gente tenha homens comprometidos com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós temos esses homens que eram juntos dele, fiéis a ele, assessorando Davi. Então uma equipe boa, dando a ele o sucesso.
1 Crônicas 11:11 vai mostrando para nós quem eram esses homens. Eis a lista dos valentes de Davi. Você nunca prestou atenção no texto bíblico? Há pessoas que não gostam muito de ler crônicas, né? Crônicas, na verdade, é um texto que foi escrito para o povo de Israel que havia voltado do cativeiro. A orientação para esse povo que voltava. E é maravilhoso porque ele complementa muitas coisas, coloca muitas coisas que a gente já viu no livro de Reis e complementa. E aí, olha a lista. Eis a lista dos valentes de Davi. Então começa a enumerar quem eram esses homens. Jazobeão, Aquimonita, o principal dos 30, então eram 30, vejam bem. Nós temos os ministérios em nível de Brasil, federal, as secretarias em nível estadual e também as secretarias em nível municipal. E olha bem aí, 30 era apenas 30. O qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Como era uma sociedade de guerreiros, de homens valentes, homens treinados para a luta, para a batalha, para enfrentar os inimigos naquele período. Então vejam bem aí, o Jazobeão era um homem realmente preparado. Depois, 1 Crônicas 11:12, vai mostrando mais a respeito desses 30 de Davi. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita. Lembrei até na Bahia, né, Dodô. Ele estava entre os 3 valentes. Vejam bem, tinha 3 destaques. 3 pessoas importantes ali, administrando os 30. Então, uma coisa que chama a atenção desses homens na Bíblia, estudando bastante sobre eles, não necessariamente, olha aí o advérbio de novo, não necessariamente começaram como valentes. Isso chamou a minha atenção. Não eram valentes. Muitos eram, como nós vimos no texto bíblico, aflitos, endividados, olha aí, eram muitos deles, e descontentes que seguiram Davi. Isso a gente tem no momento que ele está na caverna de Adulão, escondido, né, em relação à perseguição do rei Saul. A gente vê isso lá em 1 Samuel 22:1-2. Olha o que diz aí. 1 Samuel 22:1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, porque ele enfrentou a perseguição do rei Saul. E Saul tentou matá-lo muitas vezes, não é? É claro, porque era uma ameaça. Ele já não era mais escolhido por Deus, ele era atormentado pelo inimigo, né? Davi foi até usado para tocar a harpa, para eliminar esse espírito maligno que o atormentava. Ele já tinha o Espírito de Deus, ele sabia disso, Saul sabia de Davi. E toda a casa desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22:2. Agora 1 Samuel 22:2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Olha que interessante. E todo homem endividado e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Olha aí. O número total de liderança eram, a gente viu 30, mas nesse período eram 400 homens nessas condições. Homens totalmente carentes, necessitados de auxílio, de liderança, de ajuda. Então a gente começa a ver, nesse texto aí de 1 Crônicas 11:14, Davi em Israel agora, ele tem 2 valentes de Davi. Isso me chamou bastante atenção. Então, quando você lê o texto bíblico, você vê o nome, às vezes, num texto está um pouco alterado, diferente, mas é o mesmo. Jazobeão ou Josebe Basebet. Tá? É meio difícil a gente falar, porque são nomes hebraicos, não é? Comumente ligados ao português. Ele era filho de um Aquimonita, você percebe bem nos 2 textos isso, chefe dos capitães. E o que chama a atenção desse homem, ali junto dele, dessa boa equipe que Deus havia dado a ele, e ali Davi havia transformado, trabalhado com esses homens, e Deus havia operado, transformado a vida deles também. Ele lutou contra 800 homens, chamou a atenção, um dos destaques aí de homens valentes, né, parte da equipe de Davi.
Ele lutou contra 800 homens e o derrotou numa batalha. Veja bem, era um homem capacitadíssimo. 2 Samuel 23, 8. Olha o que diz lá. São esses os nomes dos valentes. Davi, José, Basebete, olha aí. Filho de Taquemone, o principal de 3, esse bradiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez, gente. Ele praticamente os matou. Então veja a capacitação desse homem. Também o Eleazar, que há o destaque no texto bíblico, outro homem valente. Filho de Dodô Auita, esse homem liderou uma batalha singular contra um inimigo muito mais numeroso, tanto que sua mão ficou presa à espada. Então veja, tal era a habilidade desse homem valente ali, o Eleazar, junto de Davi. Então veja a equipe como era. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. É bom ler biblicamente para as pessoas perceberem a força desses homens de Deus que estavam com Davi ali sendo usados. O Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Tamanha era a façanha dele, né, naquele momento. É claro que 1 Crônicas 11, 15 a 19, percebemos a qualidade desses homens, dessa boa equipe que ele tinha, homens que eram ali direcionados por Deus para estar com Davi. Davi os deu sabedoria e trouxe até ele esses homens para serem o auxílio e desenvolver o trabalho. Os valentes, e eles demonstram isso, e tem um fato que é a missão da água de Belém. Olha lá. 1 Crônicas 11, 15. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna da Adulão. E o exército dos filisteus se acampara no Vale dos Refaíns. Eram os filisteus que estavam ali a guerrear contra Davi. Suspirou Davi, isso agora em 1 Crônicas 11, 17. O texto bíblico é maravilhoso. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Belém é a cidade natal dele. Ai, que se eu pudesse, não é, beber essa água. Porque, na verdade, Davi disse ali com saudade, né? Saudade de beber a água de Belém. E ali estava na caverna, ele tinha aquela nostalgia do sabor da água de sua aldeia natal. Ele comentou apenas com os seus valentes ali, seus assessores, seus soldados, sua equipe. Olha o que aconteceu, 1 Crônicas 11, 18. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. Não havia nada pedido a eles. E tomaram-na e levaram-na a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. Então olha bem aí os 3 valentes. A dedicação que eles tinham ao rei. Eles decidiram lhe dar o que ele desejava, a água de Belém. Então romperam a guarnição dos filisteus diante de uma missão perigosíssima. Esses 3 valentes foram, né, para ofertar ao seu rei, ao seu líder, aquele homem de Deus que estava sendo conduzido por ele para a direção do povo. É claro que ele não bebeu, a gente leu aí no texto, mas a derramou ao Senhor. Por quê? Ele ficou tão honrado com o sacrifício dos 3 valentes que sentiu que a água era boa demais para ele e digna de ser derramada em sacrifício ao Senhor. Isso é importantíssimo. Você que é líder em nível federal, estadual, municipal, precisa encontrar homens assim para assessorá-lo, para estar com você. Homens que dariam a vida pelo rei Davi. Homens que dariam a vida, não o trairiam nas suas posições, vamos dizer, para os dias atuais. A palavra fulano é traíra, realmente porque não são pessoas que têm são boas para a equipe daqueles que lideram o país, o estado ou o município. Agora vejam bem, o propósito dele ali me chama a atenção, quando eu estava lendo o texto, é derramar a preciosa água de Belém no chão. E o autor coloca muito bem isso, é triplo, gostei disso, que é o Martin J. Selman, que tem o livro 1ª e 2ª Crônicas, é um comentário interessante, tem aí na internet.
destaca um grande ato de bravura israelita, mostrando aí que ele tinha uma boa equipe, não é? Que ele estava, é um trabalhava bem com aquela equipe. Primeiro era a bravura israelita. A segunda é a lealdade extraordinária desses homens, né? E um ato de adoração a Deus. Aquela atitude deles ali não era somente para com Davi, porque Davi era um homem como nós, mas era uma atitude que devia ser, ele derramou a água como libação a Deus, ofertando a Deus, adorando a Deus. E é maravilhoso quando você é uma pessoa que lidera a nação em nível federal, estadual, municipal, você pode adorar a Deus pelo comportamento, pela ação dos seus liderados, servindo a Deus de todo o coração. Na verdade, ali, aquele amor que eles tiveram para com ele era muito maior, era um amor a Deus. E esse amor a Deus os fazia serem parte de uma equipe, fazerem bem o seu trabalho. É claro que 1 Crônicas 11, 20 a 25 ainda, o texto vai trazendo outras realizações dos valentes de Davi. Isso é importante. O texto destaca para nós. 1 Crônicas 11, 20. Também Abissai, ele vai colocando outras. Irmão de Joabe era a cabeça dos 30. Ele era o cabeça dos 30. Brandindo a sua lança contra 300, os feriu e tinha um nome entre os primeiros 3. Então Abissai, que era irmão de Joabe, ele liderava, né? Ele, na batalha contra os 300, ele foi importante, né? E aí a gente vê em vários textos bíblicos, você pode acompanhar depois aí, eu deixei como sugestão, para fazer em casa aí a sua leitura, lição de casa. 1 Samuel 26, 6 a 9, 2 Samuel 3, 30 e 2 Samuel 10, de 10 a 14. É claro que 1 Crônicas 11, 22 ainda vai referir-se a um outro. Também Benaía, olha outro nome, aí parte da equipe de Davi. Filho de Joida, era homem valente de Cabizel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo de neve. Então vejam bem aí, são os fatos que mostram realmente que Davi, tendo Deus em primeiro lugar, Deus o capacitava a ter uma boa equipe para trabalhar. E o Benaía, filho de Joana, líder aí, famoso pelas batalhas contra homens, 2 heróis moabitas semelhantes a leões, um egípcio também, um homem espetacular, ele derrotou, e feras como o leão no meio da cova em um dia de neve. Vejam aí, esses homens estavam com Davi. Deus deu a Davi a sabedoria para tê-los junto deles, e eles demonstraram a fidelidade a Deus e ao seu rei. É claro que ainda em 1 Crônicas 11, 26 e 27, nós temos ali, a lista vai aumentando. Eu achei importantíssimo. Eu nunca tinha ouvido um sermão em relação a esses homens, por isso eu achei importantíssimo trazê-los. Eles, na verdade, eram guerreiros, homens notáveis, e eram eles que davam o alicerce para o reinado de Davi, porque ninguém faz nada nessa vida sem fazer parte de uma equipe, de uma boa equipe. E Deus deu capacidade a Davi para formar e liderar e administrar essa boa equipe. O doutor George Campbell Morgan, ele faz uma colocação bastante pertinente na sua análise desse texto. Ele diz assim: mais do que todas as suas vitórias contra inimigos externos, isso é referência a Davi, o seu segredo de sucesso, a influência de sua vida e caráter sobre os homens mais próximos. Ele foi uma influência. O líder, quando está ali, cumprindo seu papel, em primeiro lugar, Deus, ele está ali com toda a sabedoria divina. E a sua sabedoria transforma as pessoas que estão ao seu redor. Foi o que aconteceu com Davi, com esses homens que nós vimos aí, eram homens totalmente, não eram os valentes que hoje lemos no texto bíblico. E ele testemunha a sua grandeza essencial a ele, e ele testemunha a sua grandeza essencial. Quem era Davi? Era uma vida que transformava outras vidas. Esse é o homem de Deus, o segredo do homem de Deus. Onde ele está, com Deus na direção da sua vida, ele transforma a vida dos que estão com ele, por completo, para a honra e glória de Deus, é claro. Mas vejam bem, 1 Crônicas 11, 26 ainda. Foram os heróis dos exércitos, Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém. Tem mais um ainda. O Azael, irmão de Joabe,
A gente vê isso registrado em 2 Samuel 2, 18 e 23. Ele foi tragicamente morto em batalha por Abner, que era o comandante do exército de Isbosete. Porque nesse período, Isbosete estava liderando as 11 tribos. E era nesse momento aí. Esse era filho que tentou sucedê-lo no trono de Israel. Ele não era o escolhido, mas ele tentou se manter no poder. Depois nós temos Urias, Eteu, Zabade, filho de Alai. Olha o Urias, o famoso Urias. 1 Crônicas 11, 41. E ele era um notável entre os valentes. E ele era marido de Betseba, com quem Davi adulterou. Era um excelente auxiliar para Davi. E a gente vê isso registrado em 2 Samuel 23. E eles mencionam Urias, o Hitita. A Bíblia ela não esconde nada. Ela expõe. Não havia naquela época o Google para pesquisar, a internet, as câmeras para mostrar, mas havia Deus vendo tudo. E Deus mostrou o erro de Davi. O profeta Urias foi orientado, o profeta Natan, melhor dizendo, o profeta Natan veio, Urias era o esposo de Betseba, veio e alertou, você pecou contra Deus. E vejam bem, ele era um homem que era auxiliar de Davi na sua administração ali do reino nesse período. Então observem bem que os valentes de Davi, e a gente tem uma lista enorme, né, em 2 Samuel 23, mencionando todos, e especificamente aí Urias. E é claro que o Matthew Poole, no seu comentário, faz uma análise aí para nós interessante. Mas aqui alguns outros são acrescentados no número. Isso o Matthew Poole fala. Porque embora não fosse dos 30, vejam bem, eram homens de grande valor e renome dos comandantes de Davi. Então ele tinha uma equipe muito boa. Além dos 30, muitos outros que faziam parte dela. Então vejam bem o segredo do sucesso desse homem. Em primeiro lugar, Deus, para tudo. Direção de Deus. E para formar a sua equipe também, Deus estava ali o capacitando e dando a ele sabedoria para a missão. E trabalhar em equipe é muito bom. E é muito bom nós estarmos com uma boa equipe. Por isso, quando vamos nos casar, vamos formar uma equipe. Vamos encontrar a esposa ou esposo adequado. E é importantíssimo nós encontrarmos para formar uma equipe no lar, na família, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Independente da sua denominação. Tem que ser homens comprometidos com Deus e mulheres comprometidas com Deus. Formarão filhos comprometidos com Deus, abençoados por Deus. O pai e a mãe ali, que tem Deus em primeiro lugar, é um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, ali no seu lar ele trabalha e transforma filhos. E é tão bom saber que irão para a sociedade esses filhos, irão transformar a sociedade onde eles estiverem. Farão parte das equipes, das empresas, serão excelentes funcionários, das escolas, serão excelentes trabalhadores, professores, na sociedade em geral. Irão para as políticas, irão para várias áreas. Onde estiverem esses homens, essas mulheres de Deus, formadas por Deus, com sabedoria de Deus, irão transformar o local. E jamais serão transformados por coisas que não agradam a Deus. Assim aconteceu com Davi. A sua liderança ali, com uma boa equipe, ele influenciou a equipe, e ela foi usada por Deus, e ela realizou grandes obras para o Senhor. E assim, nos dias atuais, devemos analisar e pensar muito bem nisso, né? Quando for formar uma equipe, lembre-se bem, busque homens e mulheres comprometidos com Deus, como aconteceu com Davi. Mas vejam bem, o segredo do sucesso de Davi, a gente descobriu já, em primeiro lugar, Deus. Depois Deus já foi o capacitando a formar uma boa equipe. Mas vejam bem, em terceiro e último lugar, enfrenta os desafios. Isso é chave. Então, o segredo do sucesso, enfrenta os desafios. E nós vamos voltar um pouquinho na história, lá em 1 Samuel 17, 13. Vamos voltar um pouquinho antes do que nós estávamos aí. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Olha o privilégio desses irmãos de Davi terem os nomes registrados na Bíblia, que privilégio. Eles começaram a fazer parte
do exército de Saul. Ainda Saul era rei nesse período, olha lá. E aí a gente tem um texto bíblico aí, nós temos Saul, Salmo 33, 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. Isso é importantíssimo. Tudo é ação de Deus, é a mão de Deus, é a direção de Deus, é a condução de Deus. É claro que os irmãos Davi mais velhos foram para a batalha. Eliabe, Abinadab e Samá se alistaram contra os filisteus. Olha aí os famosos filisteus. 1 Samuel 17, 14, para a gente conhecer esse momento da vida de Davi. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Então observe bem aí. E aí? 1 Samuel 17, 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ele ainda estava trabalhando como pastor, ele não era rei. Ele tinha sido já ungido por Samuel, mas ainda não estava a exercer, estava sendo preparado, estava sendo treinado. Ele estava lá e ele ia até Belém, não é? Ele voltava e ia para a casa de Saul. Nesse período, antes do que a gente viu nos 2 primeiros momentos, ele Deus usava ele como músico ali no palácio. Quando Saul estava atormentado, ele tocava a harpa e o espírito desfazia. Então, quando Saul estava nessa situação, ele ia até o palácio, né, e fazia o seu trabalho. Então, veja bem, é um homem que trabalhava mesmo no início da sua vida, um homem que tinha disposição para exercer a atividade. É claro que 1 Samuel 17, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. Então era um momento em que os filisteus estavam guerreando contra Israel e de repente aparece o famoso Golias. O famoso Golias, olha lá. Golias aparece ali naquele campo de batalha, não é? Zombando, ridicularizando o exército de Israel, expondo-os a todos, especialmente Saul, como vocês são covardes. Ele queria que uma pessoa lutasse contra ele ali naquele momento. Então aparece Golias. 1 Samuel 17 e 20. É esse momento histórico, antecedendo os 2 primeiros pontos da mensagem. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Zessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleia. Chegou bem naquele momento em que os irmãos eram soldados ali de Saul, estavam indo com os outros soldados para a batalha. E ele, claro, foi ali levar presentes de casa, e ele entra no acampamento de Israel, no acampamento da batalha. 1 Samuel 17, 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista. Ele queria um duelo. O Golias queria duelar com alguém ali de Israel, e se ele vencesse, eles teriam que ser submissos a ele, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Olha bem aí, olha o nosso personagem aí do segredo do sucesso. 1 Samuel 17, 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Olha aí como a Bíblia é forte nos advérbios, grandemente. Então todo o exército israelita estava, eu até coloquei um advérbio, terrivelmente assustado. Essa palavra é muito conhecida atualmente, terrivelmente. Não havia um só homem entre eles que se atrevesse a enfrentar Golias. Enfrentar o desafio. Olha bem o desafio à frente. Todos fugiam dele quando ele apareceu. Olha 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, é claro que Davi, já aí, na adolescência, começando a se tornar um homem, ele era uma pessoa que gostava de desafios. Estava preparado para desafios. Não tinha medo dos desafios. Que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que eles vão fazer com ele? Ele não pode estar fazendo isso que ele está fazendo com o exército de Israel. Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós somos diante de homens que são servos de Deus, filhos de Deus. Ele não pode fazer isso. Olha bem. Não. Ele não tinha nada a ver com a batalha, porque ele não estava ali, não era alistado no exército.
mas ele amava Deus. E ele se sentiu ofendido por o que ele estava fazendo em relação ao exército de Deus. Então ele demonstra verdadeiramente, aí olha novamente o advérbio, verdadeiramente, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente vê aí, ele amava Deus acima de tudo. Enxergou o problema em termos espirituais, porque na verdade Golias estava afrontando o Deus dos reis, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, ele sentiu isso. Não era a questão material ou carnal, não era por estar ofendendo o rei Saul ou os soldados, mas era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é claro que 1 Samuel 17:31, veja aí, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul que mandou chamá-lo. É claro, né? Ninguém queria ir à batalha. Tem o jovem Saul lá no meio que está disposto a enfrentar o desafio. Porque o segredo de sucesso é isso, importantíssimo. Deus em primeiro, ter uma boa equipe e também você ser uma pessoa que enfrenta os desafios. 1 Samuel 17:32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Ele falou: rei, não fique triste, vou pelejar. Olha bem, aí temos a imagem. Saul tinha 3 metros, observe lá, mais ou menos o que os autores dizem, Davi devia ter 1,75 m por aí. Olha a diferença. Mas as palavras confiantes de Davi chegaram ao conhecimento de Saul. Porque a gente confia em Deus, a gente enfrenta as batalhas, enfrenta as lutas. Tudo que nos vem, nós sabemos que Deus está conosco. Deus nos capacita. E aí é o que Davi sentia. 1 Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Olha a argumentação de Saul. Saul, na verdade, aí faz uma análise superficial. Dizia que Davi não tinha como vencer. Você não tem como vencer. Eu achei assim, educadamente Saul falando com Davi. O rei Saul considerou apenas a dimensão externa. O rei Saul viu a aparência. E é tão importante saber que Deus não vê a aparência nossa, mas vê o coração. E não é espiritual dessa batalha. Porque ali a guerra não era contra só o exército filisteu, mas era a defesa do Rei dos Reis, do Senhor, do Deus dos deuses, o nosso Deus. É claro que ainda 1 Samuel 17:34. Respondeu Davi a Saul. E agora ele vem argumentando, mostrando a Saul, mostrando o treinamento que Deus havia dado para ele, para aquele momento. Olha lá. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Olha bem aí, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E aí no 17:35. Eu saí após ele, olha bem, o próprio Davi, e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Então a Davi, como pastor, enfrentou leões e ursos, mas ele não fazia ideia de seu treinamento para lutar contra os gigantes. Ele não tinha ideia do seu treinamento para fazer essa missão. E é claro, 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras. Olha a confiança de um homem que enfrenta os desafios. O segredo de um homem de sucesso, olha aí. O Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Não adianta. Ele está mostrando que ele está guiado por Deus, dirigido por Deus. Era um homem de Deus, estava ali preparado para aquela missão. E Saul, é claro, vai colocar a armadura dele em Davi. Vamos pôr a armadura em você. Saul então vestiu a Davi na sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Isso 1 Samuel 17:38. 1 Samuel 17:39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou, claro, daquilo sobre si, não tem condição. Olha aí, diante de decisões muito importantes, olha aí, um homem de Deus, um homem que tem o segredo do sucesso, né? Esse homem de Deus, de decisões importantes. Ele escolheu o que conhecia, isso é fundamental. Vou escolher o que conhecia, uma funda e pedras.
é a habilidade que ele tinha, era o que ele usava. Ele trabalhava em cima do que ele conhecia. É claro que 1 Samuel 17:40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando a mão da sua funda foi chegando ao filisteu. Veja bem, não importa, para Deus não importa os instrumentos que você use, as armas que você use. O importante é o seu coração estar servindo a Deus. O importante é, nos desafios da vida, você não está sozinho. Deus está com você, confiando em Deus, descansando em Deus, esperando em Deus. Foi o que ele fez aí. As pedras estavam ali na sua mão. 1 Samuel 17:49. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra, coberto totalmente pelo corpo com toda a sua armadura, mas havia nele um ponto fraco. E é ali que Deus agiu e operou. E Davi derrotou o gigante. Golias foi derrotado. Por quê? Porque um homem de sucesso, segundo a vontade de Deus, os planos de Deus. Deus, em primeiro lugar, tem uma boa equipe e outra coisa. Ele não tem medo, ele é corajoso. Ele confia no seu Deus e sai da sua zona de conforto e vai à luta nas adversidades, nas intempéries da vida para enfrentá-los, porque ele não está sozinho. Deus está com ele. E aí ele enfrentou os desafios na sua vida, e depois ele pôde partilhar disso em toda a sua vida como rei de Israel, como servo de Deus. Os desafios sempre estiveram presentes e ele os enfrentou sempre, guiados, guardados, amparados pelo poder do Senhor. Concluindo, uma pessoa de sucesso, veja bem, hoje aprendemos aos olhos de Deus. É totalmente diferente do que os coaches hoje pregam, alertam, as palestras motivadoras aí, e nós temos os coaches aí pelas empresas, pela sociedade, mesmo dentro das igrejas. Os pastores se tornaram coaches atualmente. E a gente vê que é totalmente diferente do que a Bíblia mostra para nós. Então, uma pessoa de sucesso aos olhos de Deus. Primeiro, Deus em primeiro lugar. Se nós queremos realmente ter sucesso, segundo a vontade de Deus, segundo a direção de Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Se Deus não for o primeiro, nós não temos sucesso em nenhuma coisa que realizarmos. Mas em segundo lugar, descobrimos que trabalha bem a equipe. E a gente viu aí, conheceu, se você não conhecia, conheceu muito bem a equipe de Davi, que era dada por Deus a ele, e a ele sabedoria para conduzi-los, transformá-los, mudar a vida deles através do seu testemunho e da sua prática de vida servindo a Deus. E, em último lugar, enfrenta os desafios. Consciente de que não está sozinho, Deus está com ele. Segundo a Bíblia, um homem ou uma mulher de sucesso trabalha em cima desses 3 pontos fundamentais. Por isso, a mensagem de hoje, ela encerra na segurança que Davi teve na sua vida. Ele foi um homem de sucesso segundo o coração de Deus, porque a sua vida foi desenvolvida nesses 3 pontos importantes. Deus em primeiro, tudo que fez na sua vida, a equipe que ele teve em todas as áreas, era direcionada por Deus, e ele não tinha medo, ele era corajoso, porque Deus estava com ele em todos os desafios da vida. Que Deus abençoe. Amém. Grato a todos que mandaram seus pedidos de oração, e nós estamos orando durante toda a semana. Existe um grupo chamado Mulheres que Oram, que dão suporte também ao trabalho da Escola Dominical Online. E agradeço aqueles que escreveram nas minhas redes sociais e também no YouTube. Né? E agora nós vamos estar em oração. Eu os convido a orarmos. Pai amado, como é bom nós sermos homens e mulheres de sucesso em Deus, porque o Senhor tem sido a direção da nossa vida, e o Senhor tem nos colocado em locais para trabalharmos, para exercermos a nossa função, com equipes guiadas e dirigidas por Ti. E o Senhor tem nos ajudado a enfrentar os desafios, todos da nossa vida, desde a nossa infância, adolescência, juventude, enfim, todas as partes da vida. O Senhor tem se feito presente.
Assim como o Senhor ungiu, capacitou Davi para exercer a sua função, o Senhor tem nos capacitado para sermos teus filhos e fazermos a tua vontade e sermos instrumentos de Deus. Agradecemos muito pela mensagem de hoje e pela oportunidade de comunhão com ela, com o Senhor. E agora, Pai, nós queremos agradecer também pelas nossas vidas, vidas espirituais em Cristo, especialmente vida física, Senhor. Grato, Senhor, por duas mulheres que oram, Marina Correia e Raquel Ferreira, lá de Maringá. O Senhor deu a elas a bênção de mais um ano de vida. Continua cuidando delas e que as suas vidas continuem te servindo e as guiem juntamente com toda a sua família. E agradecemos por esse momento precioso de vida que o Senhor dá a elas e as guie e abençoe nesse novo ano de vida. Queremos, ó Pai, nesse momento também agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelo conforto, pelo cuidado, pelas respostas às orações que o Senhor tem nos dado e o Senhor tem falado ao nosso coração e tem usado a Tua igreja em nível mundial, nacional, estadual, municipal e nos lares. Gratos que o Senhor tenha operado através da Tua igreja de uma forma toda especial. E agora, ó Pai, nós queremos interceder. Queremos, ó Pai, lembrar da vida do país, Senhor. Seja cuidando do nosso país em nível federal, estadual, municipal, das eleições que estão a vir. E seja, ó Pai, com o nosso Supremo Tribunal Federal, especialmente abençoando, ó Pai, o governo André Mendonça ali como ministro, dando sabedoria a ele para estar exercendo a sua função para a glória do Senhor Jesus. E guarda o nosso país, abençoe os nossos trabalhos, para que possamos ganhar o Brasil para Cristo. Queremos orar também pela obra missionária realizada ali pela Igreja do Senhor em Ribeira e também no município de Ribeira e também na congregação do Flor do Tempo, Senhor. Seja operando naquelas vidas, usando aqueles irmãos e toda aquela liderança que tem trabalhado para a Tua glória naqueles locais e também, ó Pai, guia os passos e os dirija, os santifique, os prepare para a missão. Queremos lembrar, ó Pai, da família de Gianazzi, do Tajanazzi, cuida do seu pai, o seu Armando e a sua mãe, da Luzia, dá vigor físico a ele, Senhor, abençoe os tratamentos e vigor espiritual, juntamente com o próprio deputado Gianazzi e todos os seus irmãos. E que haja realmente uma transformação de vida, que eles tenham uma experiência profunda com o Senhor Jesus e eles possam experimentar a bênção, a graça do Senhor, os direcionando. Nós agradecemos ao Pai muito pela vida do filho Brates, filho do Senhor Ebenezer Brates, e gratos porque o Senhor Ebenezer tem dito que o Senhor está operando, cuidando, guardando a sua vida e que ele continue tendo uma vida de comunhão e intimidade com o Senhor, o Felipe Brates, seu filho. Queremos, ó Pai, continuar ainda intercedendo por Arlete, pela sua família, Senhor, cuidando da Arlete França, Senhor, guiando os seus passos. Quero continuar crescendo cada vez mais no Senhor e vivendo uma vida que o agrade. Colocamos, ó Pai, também a Rosana Cavalcante e a Sueli Silva, precisando da Tua graça, do Teu poder, atuando na parte física dela, Senhor, operando, abençoando os tratamentos, os médicos, cuida dela, Senhor, mas muito mais o seu vigor espiritual. Do mesmo modo, o Senhor Raul Adil Miranda, continue atuando no seu tratamento, restaurando a sua vida física, como tem restaurado espiritualmente. Não nos esquecemos, ó Pai, do Senhor José Atanásio, ali em tratamento de Sorocaba, seja operando em todo o seu tratamento, como o da Mari, como o do Bento, ali em Curitiba, Senhor, seja cuidando dele em todas as suas hemodiálise, Senhor. Guarda o Hélio Gardenal em tratamento ali em Tietê, cuida da sua família, o abençoe, conforta, Pai, o coração da Yara Aro e da família, guarda, Senhor, o seu caminhar, a sua vida. E não esquecemos, ó Pai, do Bruno, filho da Sueli, que já está na eternidade contigo, cuida do Bruno, abençoe o seu tratamento, recupera a sua vida física, Senhor, e guarda o seu pai amador também, Senhor. Agradecemos muito pela vida do Alexandre, que está recuperando do câncer, a sua cunhada também, Elaine, recuperação, gratos, ó Pai, e da sua esposa Sueli, Senhor, e seja guiando os passos dela, fortalecendo a sua vida, Senhor, que Sueli sinta o Teu poder, o Teu amor, e que ela tenha sabedoria para estar auxiliando tanto o marido quanto a cunhada nesses momentos que ela precisa, Senhor. E queremos, Senhor, interceder pelo seu Maurício,
o seu tratamento ali. Cuida dele, cuida da sua esposa Claire, das suas filhas Loura, Suzana e o seu filho Jorge, e o seu neto Jorginho. Cuida dessa família, Senhor. Guarda o reverendo Eduardo Reister ali em Curitiba, o seu tratamento contra o câncer. Cuida do caminhar dele ali e da sua esposa e dos seus filhos. Guarda, Senhor, a enfermeira Bárbara e a sua família. Ela pede as nossas orações. O Senhor sabe as suas necessidades. Esteja operando nesse lar. Guarda, Senhor, o Paulo Felipe Garcia de Moraes, que está em uma depressão profunda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa operar nele, abençoar o tratamento que ele está fazendo e restaurar a vida emocional, psicológica desse jovem, Senhor. Guarda, Senhor, a Renata Mazeia, ela pede oração, ela tem enfrentado problemas na sua família, que o Senhor a guarde, a proteja e a use poderosamente ali. Guarda, Senhor, aqueles casos especiais, pessoas que estão com Alzheimer, demência senil e outras enfermidades. Cuida, ó Pai, da Dona Tereza, da Dona Terezinha Barbosa, mãe do prefeito de Apiaí, Sérgio. Guarda seu Carlos Barbosa, seu José Carlos Barbosa, seu irmão. Guarda o Agostinho Batista, Senhor, em tratamento. O professor Joaquim. Cuida deles, Senhor, esteja operando, restaurando a vida das famílias, seus cuidadores, os seus familiares, Senhor, dá a eles suporte para auxiliá-los nesse momento que eles precisam. Guarda, Senhor, as famílias enlutadas. Ó Pai, precisa delas, pessoas, as famílias vítimas de guerras, várias guerras no mundo, Senhor, esteja cuidando delas, e as guerras também nas favelas, Senhor, as tragédias ali. Cuida dessas famílias, cuida de todos eles, Senhor. Guarda, Senhor, o Paulinho, ali em Itapeva, fazendo tratamento do câncer. Cuida do seu tratamento, da sua esposa Letícia. Guarda aquela família. Guarda os projetos das mulheres que oram, Senhor, para os próximos meses. Direciona tudo. E seja o Pai acompanhando o seu Luiz Dorini no seu tratamento, na sua recuperação. Dá à sua esposa Maria José todo o suporte, à família, para auxiliá-lo nesse momento que ele precisa. Guarda, Senhor, também a Maíra, que é irmã de Jael, seja sustentando, guardando, dirigindo os seus passos, cuidando dela, Senhor. E finalizando, voltamos a agradecer por tudo que o Senhor já está operando, tem operado. E nós queremos agradecer muito pela vida da dona Natija, Senhor, que comemorou mais um ano de vida essa semana, Senhor. Gratos que o Senhor tem sustentado, guiado, guardado, a fortaleça espiritualmente. Guarda a sua filha Silvana e toda a família que tem dado suporte a ela, Senhor. A abençoe, a dirige, a fortaleça espiritualmente e dá a ela muitos e muitos anos para continuar te servindo. Queremos, ó Pai, interceder pelo país, pelas autoridades em nível federal, estadual, municipal, e nos guarde, Senhor, e abençoe todos aqueles que estão nesse momento partilhando a Escola Dominical Online. Sabemos, ó Pai, que há muitas pessoas orando conosco, elas não estão com os nomes escritos nos seus pedidos aqui, mas o Senhor sabe, esteja operando com poder, como o Senhor tem operado até o momento. Guarda, Senhor, a todos, nos dirija, nos abençoe, e oramos agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, amém, e vamos cantar. Chegou certo suavemente quando Cristo em seu fulgor. Quem contemplara aquele que do sol é criador, patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, expulsou a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da acacenta, sarça ardente no Sinai. São figuras dessa glória do Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca, doce comunhão, Cristo Filho fez
redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho